Eita glória. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Todos estão felizes? Amém. Amém. Graças a Deus. Nós temos o quê? Hoje? Culto de ensino. Visitantes. Visitante. Como é o nome? Já falou? Irmã Cristina e a Emanuel. Como é que a igreja vai dizer para a irmã Cristina e para a Emanuel? Seja bem-vindo Senhor Jesus. Volte Sempre traga mais gente para o céu com a gente. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Amém, meus irmãos? Amém. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo, viu? Amém. Amém? Abra a sua Bíblia. Hoje é culto de ensino. Fica aqui, Deus. Então abra a sua Bíblia em Mateus, Fica aqui, Deus. no capítulo 20, no versículo 29. Mateus 20. Mateus 20, versículo 29. Aleluia. Oh, glória. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o nosso irmão Mateus, Amém. capítulo 20 e o versículo 29. Amém? Encontraram aí? Amém. Eu vou fazer uma pergunta antes de nós lermos aí o texto bíblico. Agora você olha aqui para mim, eu quero fazer uma pergunta. Se vocês tivessem a oportunidade de chegar diante de Deus e Deus fizesse uma pergunta e dissesse assim para vocês: peçam o que vocês quiserem. Pode pedir o que você quiser. Qual será o que você iria pedir para Deus? Alguém se arrisca a dizer o que pediria para Deus? E a sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. Discernimento da palavra. Quer arriscar? O que a senhora pedia para Deus? Digamos que a senhora está frente a frente com Deus e Deus vai dizer para você: peça o que quiser. O que quiser, qualquer coisa. Você pediu o que então? Eu pediria a restauração. Amém. Então vamos ler. Diz assim, no versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse: O que queres que eu te faça? Aleluia, Deus.
Disseram-lhe eles: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Glória a Deus. No versículo 31, a Bíblia diz que a multidão repreendia eles, para que eles se calassem. E eles não parou por conta da multidão. Eles continuaram aclamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então a multidão muitas das vezes vai ser como um impedimento para nós pararmos de clamar e de buscar o nosso Deus. Verdade, Deus. Eu venho te dizer que não deixe uma voz estranha, a voz da multidão, parar você. Não deixe. Nada pode parar você de seguir o seu Jesus, de buscar o seu Jesus, de clamar a Ele. Porque é Ele que tem o poder de mudar a sua situação. Aleluia! Enquanto eles clamavam, enquanto eles estavam ali, tem misericórdia de nós, tenha misericórdia, a multidão repreendia e dizia: cala-te, não incomodes o mestre. E eles não pararam por conta da multidão. Eles continuaram o quê? A clamar. Então, por mais que os problemas, as multidões, eu não sei qual é a multidão que está tentando te parar, mas por mais que os problemas, as multidões tentem te parar, você não pode dar ouvido a essa voz, essas multidões, essas vozes que querem colocar para trás, que não querem que você alcance o seu milagre. Aleluia. Eu venho dizer para você Aleluia. essa noite: não pare. Amém, Deus. Glória a Deus. Não pare. Tem muita gente que pararam. Tem muita gente que por conta de coisas pararam. Tem muita gente que desistiram. Verdade, Deus. Coisinhas. Muitas vozes, multidões, problemas, situações. E Jesus disse o quê? Filhinhos, vocês no mundo vão ter aflições. Só que eu venci. Tem de bom ânimo. Então os problemas não podem nos parar. As situações não podem nos parar. Porque se nós for dar ouvido a nossos problemas, nós não buscamos a Deus. Aleluia! Mas nós temos que dizer para o problema, para a multidão de coisas que vem contra a nossa vida, que vem tentando nos sufocar: sai fora. Aleluia, Deus. Glória. Amém? Amém. Não pare, irmãos. Continue. Aleluia. E aí Jesus diz assim: olha, o que queres que eu te faça? Por isso que eu fiz a pergunta no início. Se Deus chegar para você e dizer: o que queres que eu te faça? Qual seria a nossa resposta? Porque eles inteligentemente pediram o quê? Que nós venhamos ver, Por que está escuro? que nós venhamos enxergar. Por que está escuro assim? Interessante que a Bíblia diz que eles estavam na beira do caminho. E quem ia para a beira do caminho? Porque eles iam pedir esmola aos viajantes. Só que eles não pediram uma esmola para Jesus. Porque se Jesus desse uma esmola para eles, eles voltavam a mendigar novamente. Mas eles pediram que viesse ver. E tem muitas pessoas que pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal. Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque não sabem como pedir. Verdade. Se esses cegos pedissem para Jesus: eu quero uma esmola, eu quero qualquer coisa aí da vida, Jesus poderia até dar, sim ou não? Sim, sim. Só que o problema da cegueira deles nunca ia acabar. E eles foram inteligentemente e pediram o quê? Enxergasse. Que eles viessem a ver. Aleluia, Deus. Eles, Glória. o essencial. Aleluia. Por isso que nós temos que saber pedir para Deus o quê? O que é essencial para nossas vidas. O problema de nossa geração é que nós chegamos diante de Deus e nós enche o ouvido de Deus pedindo muitas coisas. E aquelas coisas às vezes não é o que nós precisamos. Verdade. E nós estamos pedindo e pedindo mal. Nós estamos vivendo um evangelho que eu chamo de evangelho raso, onde as pessoas se aproximam de Deus como que Deus é um Papai Noel que está ali para dar as coisas para elas. E se nós vemos os homens do passado pediam aquilo que era
essencial, aquilo que era primordial. Não coisas fúteis da vida. Não coisinhas. Hoje nossos irmãos chegam a Deus para pedir casa, carro, se chega a Deus para pedir casamentos, se chega a Deus para sair pedindo coisinhas, vida financeira, porta de emprego. Essas coisas. Agora eu pergunto para você, se eu pedir para Deus uma mansão, e eu não tiver condições de manter aquela mansão, como que eu vou manter uma mansão? É verdade. Verdade. Eu peço para Deus que me dê Lamborghini. Lamborghini. Aleluia. Só que se eu não tiver condição para fazer ela andar, o que adianta ter um Lamborghini parada? É verdade. Limousine. Perdiz não recebeis porque perdiz não. Ah, Eles podiam pedir qualquer coisa, mas eles pediram que eles viessem a ver. Porque eles, Aleluia, eles conseguiam viver em sociedade normal, trabalhar, ter sua vida normal. verdade. Mas se Jesus desse ali uma esmola, alguma coisa, ou chamasse ali, olha, traga uma comida para esses caras aqui, eles iam voltar cego e voltar a me ligar no outro dia. Amém? Amém, Deus. Aleluia. O Salomão, a Bíblia diz, eu queria muito que nós tivéssemos, vamos ter aqui ainda, o telão, que aí vai colocando e já vai vendo rapidão. Porque senão nós demora muito procurando na Bíblia. Mas a Bíblia diz que Salomão, Deus chega para Salomão e diz assim, Salomão, pede o que tu queres que eu te dê. Aleluia. Deixa eu. Já viu? Deus mandou Salomão pedir o que queres para Deus dar para Salomão. Ele não pediu riqueza, pediu sabedoria. E através da sabedoria ele ficou rico, né? Se ele quisesse, ele poderia ter pedido riqueza, né, pastor? Mas aí ele 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Deus chega para Salomão e diz assim, pedes o que queres que eu te dê. Vamos ver lá? Bom, vem aí, 2 Reis. 2 Reis não, 1 Reis. Aleluia, Deus. Oh, glória. Primeira Reis, capítulo 3, e o versículo 5. Aleluia, aleluia, Jesus. Quando nós tivermos Glória. aqui, fica mais fácil para encontrar. Diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que tu queres que eu te dê. E disse o Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, Aleluia. como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe essa grande beneficência, e lhe disse, um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que ele elegeste. Povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, em outras traduções, dá sabedoria, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar esse teu grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor,
que Salomão pedisse essa coisa. E disse Deus: porquanto pediste essa coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo tuas palavras, eis que te dei um coração de sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti também igual não haverá, não levantará outro, e também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja deu igual. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Ele pediu um coração entendido, ele pediu sabedoria, em outras traduções bíblicas, para conduzir o povo. Porque se ele pedisse reinos, se ele pedisse glórias na terra, tudo que tivesse de bom naquela época, carruagens, cavalos, camelos, e ele não tivesse uma sabedoria para lidar com toda aquela riqueza dele, não adiantaria É nada. verdade, Deus. Ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. Então, nós hoje pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Nós queremos algo que Deus vai ver que aquilo vai nos atrapalhar. Nós queremos alguma coisa que Deus já sabe que aquilo ali não vai dar certo para nossas vidas. Então nós vemos a profundidade dos homens do passado e evangelho que eles tinham para nós hoje. Eles se chegavam diante de Deus pedindo sabedoria, entendimento. Nós chegamos hoje para diante de Deus pedindo porta aberta, carro, casa, todas essas coisas que é passageiras. Deus deu sabedoria. E quando o Salomão mais precisou, a Bíblia diz que duas mulheres dormiram sobre os seus filhos, e o filho de uma foi esmagado pela mãe e morreu. E a mãe que perdeu o seu filho que estava morto, trocou pelo filho da outra, que era tudo da mesma idade. E quando a outra acordou, não, esse filho morto não é o meu filho é aquele que está vivo. E elas começaram a entrar em conflito, não, esse é o meu, e esse é o meu. E agora, como resolver? Uma dizia que era o filho era dela, outra dizia que não, o filho vivo é o meu. E essa história chega até rei Salomão. Rei Salomão chega, fala a verdade, qual é o seu filho? É o vivo ou o morto? Aí uma gritou, não, meu filho é o vivo. Aí a outra gritou, não, ela está mentindo, o vivo é o meu. E aí como que o rei resolve essa questão? Só que para o rei pedir o que para Deus? Sabedoria. O rei pega o menino, deita o menino, pede uma espada, fala assim, então tá bom, já que ninguém é a mãe verdadeira, eu vou dar um pedaço para cada uma. Quando ele desceu a espada até aqui assim, a mãe verdadeira falou, opa, peraí, rei, dá o filho para ela, porque eu prefiro que o meu filho seja criado por ela do que ver meu filho morto. E a mãe falsa gritou, nem meu e nem seu, então pode cortar, rei. O rei falou assim, a mãe é ela. Porque a mãe, ela faz de tudo para não ver o filho morrer, faz de tudo para ver o filho bem, sim ou não? Sim. Então olha a sabedoria do rei. Espera ainda, então eu vou cortar o filho no meio, eu dou um pedaço para um pedaço para outro. Aí a mãe verdadeira se manifestou, não, pode dar. Então, esse rei Salomão, a Bíblia diz que nunca houve um tão sábio como ele. Aleluia, Porque Deus. ele pediu a coisa certa para Deus. Amém, Jesus. E Deus o deu. Amém? Amém. Para você ver o nível de evangelho que nós estamos vivendo, de petições quando nós vamos dobrar nossos joelhos e chegar a Deus, para o nível do passado. A Bíblia diz que o profeta Elias tem um obreiro chamado Eliseu, e eles andam para lá, para cá, para lá, para cá. Quando chega um dia, o Elias diz para Eliseu, Eliseu, está findando os meus dias aqui na terra. Os meus dias estão se acabando, eu vou embora. Sabemos que o Eliseu não morreu.
A Bíblia diz que ele foi levado em uma carruagem e fogo. Então ele falou, mas os meus dias estão se acabando. Está terminando aqui nessa terra. Pede o que tu quer que eu faça. Oh, glória, aleluia. Eliseu olhou para ele. Sério mesmo? Pedir qualquer coisa? Pede qualquer Oh, coisa. glória. Aí o Eliseu olhou assim para ele e falou, eu quero porção dobrada do Aleluia, teu Deus. espírito. Oh, glória. Porção dobrada. Agora, se nós andássemos com um profeta como Elias, que era um profeta que Deus respondia a hora que ele clamava. Ele pedia para mandar fogo, Deus mandava fogo. Ele pedia para mandar chuva, Deus mandava chuva. Ele pedia para parar a chuva, Deus parava a chuva. Glória a Deus. Tudo que ele fazia, ele pegava a sua capa, que ia passando assim pelo meio do mar, ele jogava a capa, o mar se abria para um lado para o outro, e ele passava em terra seca. Aleluia. Deus respondia o homem na hora, a intimidade que ele tinha. Agora, se nós, e eu falo nós em geral, agora os cristãos, agora dessa época que nós estamos vivendo, andasse com um profeta desse e ele dissesse, pede o que tu queres. Nós ia pedir porção dobrada de um homem desse, ou nós ia pedir uma mansão na praia? Ou nós ia pedir um carro do ano? Ah, eu quero entrar na melhor empresa, Elias. Eu quero entrar na... Nem sei qual é a melhor empresa aqui no Brasil. Na GM. Petrobras. Na Petrobras. Petroquímica. Eu quero uma mansão em Copacabana. Eu quero morar lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. É esse o nível de evangelho que nós estamos. É verdade, Deus. Misericórdia. De chegar diante de Deus e pedir essas coisas. E ele falou, não, eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. Sabe quando ele pede porção dobrada e ele recebe a porção dobrada, ele sai do mesmo espírito dia a dia. Aí a Bíblia diz que o Eliseu veio a morrer. Passou-se um tempo, já não existia mais nada do Eliseu, só ossos. Aí veio um povo para sepultar um rapaz que tinha morrido, e cavaram ali e jogaram o defunto. Quando o defunto toca nos ossos do profeta, o defunto reviveu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Já leram isso na Bíblia? Amém, Jesus. Tocou nos ossos, se pôs de pé e viveu novamente. Aleluia, Deus. Será que um cara desse tinha unção que até nos ossos ressuscitou um morto? Oh, glória. Glória a Deus. Pediu a coisa certa, irmão. Glória a Deus. Nós estamos, em vez de nós estar pedindo para Deus poder, dons, né? Dom da palavra, dom da profecia. Pedir para Deus dom da cura. Esses dons, fruto do amor, fruto do Espírito Santo. Quero ter o fruto da paciência, a longanimidade. Nós estamos pedindo coisas Materiais. que a traça rói, que o ferrugem consome, É que verdade, passa, que é Deus. Verdade, passageiro. Senhor. Aleluia. Aleluia. Em vez de nós pedir, ter uma vida, uma intimidade com Deus. Ter uma intimidade com Deus. Nós estamos pedindo coisinhas. Coisinhas que se acabam rápido. Coisinhas que para nós perder de hoje para amanhã. Jesus disse, não ajuntei tesouros no céu, que a traça, na terra, que a traça rói, que o ferrugem consome. Mas ajuntar esse tesouro no céu, onde nem a traça rói, nem o ferrugem consome. Aleluia, Jesus. Então nós vemos o grau de intimidade que os homens tinham com Deus, de pedir a coisa certa. O Moisés, lá em Êxodo, ele chega para Deus e fala assim, eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face, Senhor. Em outras traduções, eu quero ver a tua glória. Aleluia, Deus. Olha o que o Moisés pediu para Deus, ver a face. Deus olhou para Moisés e falou, ninguém pode ver a minha face, porque o dia que um homem vê a minha face, esse vai morrer. Como um homem, ninguém verá a face de Deus. Mas, só para você entender, que nós, em vez de pedir uma vida espiritual com
vida, irmãos, nós vamos trabalharmos. Aleluia. Porque criaram no meio do evangelho uma coisa que diz assim: o cristão só é visto como um homem de Deus se andar num carro novo, se tiver uma casa boa. Se tiver um cristãozinho que paga aluguel, as pessoas falam: você não tem fé não. Não é de Deus não. Irmãos, o evangelho não é isso não. Criaram isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: os melhores homens mais ricos no mundo não são cristãos. Tem médicos aí que ganham seu salário, e um bom salário, né? Um salário de médico não é bom hoje no Brasil. Advogado. Eles não são cristãos. Têm suas casas boas, seus carros novos. E conquistaram por quê? Porque eles trabalharam, porque eles estudaram. Então vir para o evangelho não é ganhar essas coisas. Essas coisas do evangelho, se nós se esforçarmos, se nós trabalharmos, se nós estudarmos, aí nós conseguimos, todos conseguem. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justo e sobre injusto. A oportunidade de Deus para as pessoas crescer para todo mundo. Não é só para quem é cristão. Mas criaram que o cristão tem que ser próspero, que o cristão tem que ter bens, tem que ter carro, casa. Criaram isso na cabeça das pessoas. E aqueles que são os cristãos que são simples, que não têm uma boa condição, ou que não estudaram, que vieram do Nordeste, como eu também, que vim lá do meio do Nordeste, então é visto como ou esse daí não tem fé, ou ele não é crente, porque ele é um crente que vai para a igreja a pé, ele é um crente que mora num barraco. Irmãos, os homens de Deus não pediam as glórias não, eles pediam a intimidade com Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Pediam intimidade. Aleluia, Deus. E aí, se Deus quisesse abençoar, como no caso que Deus abençoou Salomão, Deus abençoa. Aleluia. E se quiser conquistar, então nós trabalhamos. Glória a Deus. Trabalhamos, colocar Deus na frente em tudo e vai dando certas coisas. Aleluia. Amém? Amém. Você vê um jogador de futebol, ele tem muito dinheiro. Você olha aí para o Cristiano Ronaldo, vamos falar dos brasileiros, o Neymar, eles têm muito dinheiro, mas os caras, eles vendiam o almoço quando era criança para comer a janta, e os pais deles faziam de tudo, todo dia para ir para treinar, pagando, fazendo, pedindo, vendendo nas ruas, vendendo sorvete para poder eles entrar lá no clube, e eles se esforçaram para quando eles chegassem numa idade, ser aprovados. Aleluia, Deus. Um jogador de futebol, ele não já chega, por exemplo, meu filho ali, se ele for para ser jogador de futebol, até ele entrar para o time profissional, eu tenho que ralar. Verdade. Porque tudo é os pais, é os parentes que tem que pagar. Agora ele vai conseguir ganhar o salário dele depois que ele passa para o profissional. Então os caras trabalharam, os caras se esforçaram, e hoje eles